Mindfulness e Atenção Plena. Gostaria de agradecer também ao convite da Gabriela para estar nesse primeiro Congresso Nacional de Meditações e poder trocar ideias com vocês sobre Mindfulness. Os temas que serão abordados serão o que é Mindfulness, faremos uma pequena prática também, para que quem não conheça possa experimentar um pouco de exercício de Mindfulness. Falaremos de como funciona, quais são os mecanismos envolvidos nessas práticas, nesses programas, e dos benefícios baseados em evidência científica. Para começar, e antes até de falar sobre o que é Mindfulness, nós faremos uma pequena prática, para que possa contextualizar melhor o que eu vou definir, depois o que eu vou falar sobre Mindfulness. Então eu convido vocês a fazermos uma pequena prática. Quem estiver em pé pode permanecer em pé. Quem tiver a possibilidade de ficar numa cadeira mais confortável, pode pegar uma cadeira também. A ideia da postura para a prática de Mindfulness é uma postura cômoda e, ao mesmo tempo, que permita você ficar alerta, ou seja, acordado durante o exercício. Então, para isso, a gente busca uma postura erguida, numa cadeira, as mãos apoiadas nas pernas, os pés apoiados no chão, o pescoço numa postura neutra, confortável também. E principalmente para quem está começando a praticar Mindfulness, a gente pode fechar os olhos. Então convido vocês a fecharem os olhos, a buscarem essa postura mais cômoda e ao mesmo tempo erguida, estável, que nós podemos chamar de postura digna. No primeiro momento, a gente pode começar a trazer a nossa atenção para o ambiente que nós estivermos, prestando atenção nos sons desse ambiente, desse lugar. Ao mesmo tempo, deixando que a experiência seja como ela é, apenas entrando em contato com a experiência direta dos sons, ou da temperatura da sala, talvez percebendo eventualmente uma pessoa ao meu lado, observando as sensações que estejam presentes nesse ambiente. Tentando manter uma atitude de curiosidade frente à experiência que vai ocorrendo a cada momento. Quando quiser, eu posso começar a trazer a minha atenção para o meu próprio corpo. Eu posso perceber os contatos do meu corpo com o chão, contato dos pés, posso perceber o contato do meu corpo com a cadeira, o peso que o meu corpo imprime sobre a cadeira. Posso perceber a minha postura, se realmente está uma postura erguida, equilibrada, estável. Talvez eu possa perceber algum fluxo de pensamentos, eventualmente agitação mental, ou também alguma emoção que esteja presente nesse momento, se reflita no meu corpo. Agora, quando eu quiser, eu posso começar a focar um pouco mais a minha atenção na minha própria respiração. Não é necessário mudar a respiração, apenas eu observo o ir e vir da minha própria respiração no seu ritmo normal nesse momento. Deixo que ela aconteça naturalmente. Eu posso observar os movimentos ao inspirar e expirar. Ou talvez, se for mais fácil, observar a passagem do ar pelas narinas, pelo nariz. Ou os movimentos, ou as sensações envolvidas no processo de respirar.
talvez em determinado momento a minha mente se vá, haja distrações, pensamentos. Isso é normal, natural da minha mente. Eu apenas observo que isso está acontecendo e, na medida do possível, gentilmente, eu volto a trazer a minha atenção para a própria respiração. Então agora, quando quiser, eu posso voltar a expandir a minha atenção para todo o corpo, para o meu corpo como um todo, para as sensações que estejam presentes nesse momento. E aos poucos eu vou expandindo novamente para todo lugar que eu esteja, para os sons, para a temperatura, eventualmente para as pessoas presentes, tomando consciência de toda a minha experiência nesse momento. Se eu quiser, antes de abrir os olhos, eu posso fazer pequenos movimentos com as mãos, com os pés. E quando eu estiver preparado, eu posso abrir os meus olhos novamente. Obrigado pela participação de vocês nesse pequeno exercício. Então, o que pode ter acontecido? A gente chama esse exercício de prática dos 3 minutos. E algumas coisas podem ter acontecido dentro da sua experiência. Uma coisa normal de acontecer, um evento normal, é que nós tenhamos pensamentos. Então, quando a gente para, mesmo por alguns instantes, para poder prestar atenção no nosso corpo, ou mesmo na nossa respiração, a nossa mente começa a produzir o que ela está acostumada a produzir, que são pensamentos, imagens, preocupações. Então talvez eu tenha percebido que durante esse processo, mesmo por pouco tempo, a minha mente tenha saído do lugar várias vezes. Então a gente pode dizer que habitualmente a gente está num estado de desatenção plena. E um primeiro aspecto bastante importante das práticas, da ideia de mindfulness, é a atenção. A própria tradução de mindfulness é a atenção plena. Então, o primeiro componente muito importante em mindfulness é o componente da atenção. Mas também existe um outro componente um pouco mais sutil. Talvez vocês tenham também, durante esse pequeno exercício, e tenham tido ideias como a seguinte: o que eu estou fazendo parado agora, de olhos fechados? O que o Marcelo está falando para eu parar e olhar para o meu próprio corpo? Então a minha mente começa a produzir interpretações, julgamentos daquela situação. Isso também é normal no nosso dia a dia. Então quando a gente treina mindfulness, a gente também treina, além da atenção, uma atitude específica para contrabalancear esse estado de interpretar demasiadamente ou julgar reativamente as nossas situações. A gente pode chamar esse estado mental de mente do principiante, que é estar na experiência como se fosse a primeira vez, e não tentar adivinhar a experiência com pré-julgamentos, conforme as nossas experiências prévias. Então, quando a gente treina mindfulness, a gente está treinando ao mesmo tempo a atenção, em contraposição a viver no piloto automático, e uma atitude de não pré-julgar a situação. Então, uma atitude que tem a ver com a mente do principiante. Então, esse é o estado mental de mindfulness: a atenção e a atitude de abertura frente à experiência. Então, nós podemos entender mindfulness como um termo guarda-chuva, onde a gente trabalha vários aspectos. O primeiro aspecto é exatamente esse que eu acabei de falar: mindfulness como estado mental ou psicológico. Nesse estado, a gente trabalha esses dois componentes que eu acabei de falar: a atenção e a atitude. Algumas pessoas têm uma característica mais mindful e outras menos mindful. A gente chama de traço psicológico de mindfulness. Pelas pesquisas atuais, a gente sabe que esse traço psicológico, ou essa característica psicológica,
essa habilidade de acessar o estado de mindfulness naturalmente, ela tem um componente genético. Aproximadamente 30% da nossa capacidade de estar no estado mindful é genética. A boa notícia é que 70% é treinável. A gente pode treinar esse estado. E aí que entram as práticas de mindfulness. Então, as práticas de mindfulness, elas têm o objetivo de acessar esse estado psicológico, mental, e se eu acessá-lo com regularidade, se eu praticar com regularidade, eu acabo aprimorando a minha característica mindfulness. Essas práticas, em geral, elas são derivadas da meditação. A meditação também é um termo guarda-chuva, tem vários aspectos, é multifacetado, mas nas práticas de mindfulness, a gente adapta técnicas meditativas que trabalham exatamente esses dois aspectos, a atenção e essa atitude que a gente chama de mente do principiante. Hoje em dia, o que está mais em moda são os programas baseados em mindfulness. Esses programas têm começo, meio e fim, eles são estruturados e eles incorporam as práticas de mindfulness com o objetivo final de incorporar no meu dia a dia o estado mindful, que eu adquira essa habilidade e possa usar no meu dia a dia. Esses programas eles nasceram na área da saúde, mas hoje em dia estão sendo aplicados na sociedade como um todo, na área da educação, no mundo corporativo, nas organizações. Então, para eu desenvolver o estado mental de mindfulness e para eu adquirir essa característica, essa habilidade, eu uso as práticas e, hoje em dia, os programas baseados em mindfulness. A melhor palavra para a gente traduzir mindfulness, na verdade, em inglês também, seria awareness, que também não tem uma boa tradução para o português, mas se refere a estar consciente de tudo que eu faço e das minhas ações no meu dia a dia. O mindfulness disponível, o traço de mindfulness, a gente usa também em vários aspectos de nossa vida. O aspecto pessoal, logicamente, que eu esteja mais consciente de como eu funciono no dia a dia, das minhas reações, das minhas atitudes, mas também o aspecto relacional, como que eu funciono em relação às outras pessoas, as minhas relações familiares, amorosas, no trabalho, etc. E também a relação contexto, a perspectiva de contexto, entender o contexto que eu estou e também ter uma visão e perspectiva do contexto. A gente pode chamar de visão de 1000 anos. Então, ter uma visão e perspectiva de como eu funciono nas relações interpessoais e de como eu funciono no meu contexto. Uma possível confusão de mindfulness é que ele também está em vários aspectos, em vários contextos da sociedade. Então, mindfulness nasce no contexto das tradições, principalmente no budismo, e hoje em dia, por meio desses programas estruturados, ele começa a entrar na sociedade de maneira não religiosa, ou não filosófica, não ritualística. Então, eu posso encontrar mindfulness no ambiente acadêmico, numa universidade, numa clínica, numa escola, numa empresa, com um contexto de qualidade de vida, promoção da saúde, posso encontrar mindfulness no contexto das tradições, por exemplo, no budismo, dentro de um sistema ético para que eu me desenvolva pessoalmente, espiritualmente, ou falando de iluminação, outros aspectos do crescimento espiritual. Então são contextos diferentes. Não quer dizer que um esteja certo ou outro errado, apenas são contextos e objetivos diferentes para trabalhar a mesma ideia e muito com frequência práticas parecidas. Então, isso é interessante a gente notar que existem vários contextos onde eu posso trabalhar mindfulness. Nessa pequena conversa, a gente está falando mais com foco no mindfulness laico, acadêmico, clínico, mas existem várias outras maneiras de trabalhar mindfulness. Então, em resumo, a gente pode dizer que mindfulness é o treinamento vamos fazer uma brincadeira, do músculo da atenção, onde a gente trabalha os dois componentes que eu citei, a atenção e a atitude. E um terceiro componente implícito, que é a intenção. Então, qualquer mindfulness pode ser considerado uma mudança de hábito, trabalhar esse estado mental. Então, para isso eu tenho que ter uma intenção de estar mindful, intenção
e motivação de treinar esse estado, de aplicar esse estado no meu dia a dia. De maneira mais profunda, e aí fazendo uma correlação também com as tradições, a gente pode falar de uma intenção ética, né? Todo o processo de mindfulness fala de autoobservação, autoconhecimento, de mim mesmo, das minhas relações, e dessa atitude, que a gente pode chamar de atitude correta e gentil, de estar aberto à experiência. Isso envolve também uma atitude ética, de estar aberto à experiência da minha vida de maneira curiosa, gentil e trabalhando com aceitação, no sentido de me aproximar da realidade, como ela é. O que não é mindfulness? Então, às vezes, a gente tem uma visão pré-concebida de que as técnicas meditativas, ou mindfulness em especial, seja limpar a mente ou deixar a mente em branco. No caso de mindfulness, como a gente trabalha o componente do awareness, do estar consciente, a gente na verdade não busca a mente em branco. A gente busca estar consciente de mim mesmo e das minhas relações. Estar presente em todas as atividades do meu dia a dia com essa atitude correta de curiosidade e experiência. No caso dos pensamentos, a gente está, na verdade, aprendendo a lidar com os pensamentos e não tentando eliminá-los. Então, nesse sentido, não é a mente em branco, e sim lidar melhor com a nossa mente, com os nossos processos. Mindfulness também não é necessariamente meditação. Então eu posso estar mindful nas minhas atividades do dia a dia. Essa que é a ideia principal, na verdade, que eu levo esse estado para tudo que eu faço no meu dia a dia. Então eu posso treinar esse estado com as práticas meditativas, mas eu posso estar mindful em qualquer momento do meu dia, conversando com outra pessoa, trabalhando com os meus filhos. Então eu posso estar mindful sem necessariamente estar fazendo uma prática meditativa. E não necessariamente relaxamento. Como a gente trabalha com a ideia de awareness, de autoobservação, eu posso, por exemplo, estar numa prática de mindfulness e observar que eu estou inquieto, agitado, com muitos pensamentos. Não necessariamente me levar a um estado de relaxamento. Pode também me levar a um estado de relaxamento, mas não necessariamente. O que a gente busca, na verdade, é estar consciente do que estiver acontecendo naquele momento, independente que seja relaxamento ou qualquer outra experiência que estiver presente. Então, por exemplo, eu posso observar que eu estou com desconforto, né? Posso ter dor crônica, uma dor aguda naquele momento. Então, simplesmente eu estou observando a minha experiência naquele momento, que não necessariamente é relaxamento. Professores de mindfulness não são seres iluminados, então, nesse contexto de mindfulness laico, acadêmico, clínico, o que a gente busca não é a iluminação, como eu falei, a gente busca simplesmente estar mais consciente no nosso dia a dia, né? Nós vamos continuar com as nossas emoções positivas, negativas, com os fatores de estresse do dia a dia, reagindo às situações, mas a ideia principal é que nós tenhamos mais consciência desses processos para que a gente possa regulá-los de maneira mais funcional. Consequentemente, praticantes de mindfulness não são seres iluminados, né? Então, nem quem ensina, nem quem aprende. Simplesmente a gente busca estar mais consciente das nossas ações, né? Como seres humanos normais, levando isso para o nosso dia a dia. A definição clássica de mindfulness é essa: a consciência é o estado mental que surge ao se prestar atenção de forma intencional a experiência ou fenômeno presente, sem julgá-lo ou pré-julgá-lo, criticá-lo ou reagir a ele. Essa é a definição do Jon Kabat-Zinn, que é a pessoa que criou esses programas estruturados com base nas técnicas, nas práticas budistas. Então eu vou encontrar essa definição com frequência. Mindfulness tem entrado na moda, entre aspas, né? Tem saído muito na mídia, para quem tem acompanhado esse campo. Esse é um exemplo de uma capa da revista Time, recente, falando da ideia de mindfulness, da evolução que mindfulness poderia trazer para a sociedade. Uma capa recente da Isto É, e algumas outras várias entrevistas, né, da mídia brasileira também trazem esse tema. E é interessante notar, né, que, com base nas evidências científicas que eu vou apresentar em breve, alguns países têm adotado mindfulness de maneira
principal exemplo é o Reino Unido. Então, no Reino Unido, Mindfulness já se tornou uma política pública, feita com base na discussão com a própria sociedade, com pesquisadores, com profissionais, com parlamentares e com base nas evidências científicas que a gente tem até hoje. Então, a proposta é que Mindfulness seja incorporada na sociedade britânica por meio da área da saúde, da área da educação, do sistema judicial e do mundo corporativo. Quando eu falo política pública, quer dizer que há investimento público nisso. Então, se investe na formação de profissionais, na entrega desses programas, na investigação e na pesquisa desses programas. Como que esses programas acontecem? Então, como eu disse, a gente pode chamar de programas ou intervenções baseadas em Mindfulness. Eles são baseados nas práticas meditativas da tradição, principalmente da tradição budista, do Zen e do Vipassana. Esse é o Jon Kabat-Zinn, que criou esses programas no final da década de 70 do século passado. E ele começa a chamar esses programas de clínica de estresse. Então, isso nasce dentro do Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos. E já nasce no ambiente da saúde para aplicação em pacientes. Esses programas, então, são altamente estruturados, eles têm começo, meio e fim, a gente pode falar que eles são manualizados. E eles têm uma cara padrão. Em geral, eles acontecem durante 8 semanas, com uma sessão semanal, em torno de 2h30, mais um dia de práticas de retiro, práticas mais intensas, com grandes períodos de silêncio, que é opcional. Existem também momentos de psicoeducação, de educação sobre o estresse, sobre o manejo do estresse. E, entre aspas, as tarefas de casa, que são as recomendações para que a gente incorpore o que a gente aprenda nas sessões no nosso dia a dia. Na verdade, esse é o aspecto mais fundamental desses programas, que a gente consiga aprender as técnicas e incorporar essas práticas no nosso dia a dia para que haja sustentabilidade e para que as pessoas possam criar autonomia em relação às práticas de Mindfulness. Algumas práticas são core, são fundamentais. Em geral, eu uso o corpo como âncora para eu treinar a atenção e essa atitude correta. As principais âncoras são a própria respiração, que é a prática mais conhecida. Eu também faço uma prática em movimento, caminhando. Existem também os movimentos corporais com atenção plena, baseados muitas vezes em exercícios de yoga. E o body scan, que a gente traduz como escaneamento corporal, que seria usar as sensações nas várias partes do corpo para eu estar presente no meu corpo e nesse momento. E também o que a gente chama de práticas informais. Então, aquelas 4 que eu citei seriam as práticas formais, baseadas em técnicas meditativas, onde eu deveria reservar um tempo do meu dia para praticá-las e para aprender e incorporar efetivamente essas práticas no meu dia a dia. Ao mesmo tempo, essas práticas me permitem treinar o estado de mindfulness, de awareness, para que eu leve isso nas minhas várias atividades durante o dia. Isso que a gente chama de prática informal, ou seja, eu levar a ideia de mindfulness para qualquer coisa que eu esteja fazendo no meu dia a dia. Existem vários programas de mindfulness, esses programas estruturados. Em geral, 90% do programa são as práticas, mas eu adapto a parte educativa, psicoeducativa, para o público-alvo que eu trabalho. O primeiro programa e original do Kabat-Zinn é o Mindfulness Based Stress Reduction, que seria um programa para estresse em geral, mas vários outros foram derivados deles, em especial o Mindfulness Based Cognitive Therapy, que trabalha com um público-alvo específico de pacientes com depressão, que já tiveram vários episódios prévios, ou seja, tem um risco elevado de novamente ter um quadro depressivo. O Mindfulness Based Relapse Prevention, que é para prevenção de recaída em dependência de substâncias, de drogas, dependências químicas em geral. E vários outros, como por exemplo o Mindfulness Based Relationship Enhancement, para relações interpessoais, entre cônjuges, por exemplo. E também, hoje em dia, a gente tem várias psicoterapias, que a gente chama de psicoterapias de terceira geração, de terceira onda, que incorporam o componente mindfulness, dentre outros vários componentes. Por exemplo, a terapia dialética comportamental, que trabalha com pacientes
com transtorno de personalidade borderline, e a terapia de aceitação e compromisso, que pode ser usada para ansiedade e em vários contextos da sociedade. Então, são psicoterapias que incorporam entre os seus componentes mindfulness. E, só exemplificando, mindfulness, além da área da saúde, também tem sido usado na sociedade como um todo. Por exemplo, um programa que eu apresento que chama Care for Teachers, que é um programa que utiliza a ideia de mindfulness para professores de ensino fundamental e médio, associando com a ideia de aprendizagem socioemocional. As corporações também têm usado. Um exemplo paradigmático é o Search Inside Yourself, que é um programa que nasceu na empresa Google e que eles apresentam esse programa, oferecem esse programa para várias outras empresas ou profissionais que queiram aplicar mindfulness dentro do ambiente corporativo. Como é que funcionam as práticas de mindfulness ou o treinamento de mindfulness ou o desenvolvimento da habilidade mindfulness? Então, como eu falei, existem as práticas baseadas em mindfulness e essas práticas em geral usam uma âncora corporal para eu treinar a minha atenção. Então, o processo ele é similar em todas as práticas. Eu tento focar a minha atenção na âncora, que pode ser a própria respiração. Em determinado momento, a minha mente se vai, eu me distraio por alguma razão, e em determinado momento eu percebo que eu me distraí e volto a direcionar a minha atenção na âncora, que pode ser a própria respiração. Esse processo a gente chama de autorregulação da atenção. Ele está ocorrendo em todas as práticas, em todos os momentos. Esse processo ele me permite sair de um estado pouco funcional, que a gente pode chamar de reificação cognitiva ou fusão experiencial, que seria eu estar fundido ou muito identificado, sobre-identificado com meus processos mentais. Em resumo, eu me apegar aos meus pensamentos, achar que tudo que eu penso é uma correspondência exata da realidade. Então, quando a gente começa a treinar a regulação da atenção, a gente consegue se, entre aspas, desapegar, se desidentificar dos pensamentos ou dos processos mentais. E assim ter uma visão mais em perspectiva de como eu penso, de como eu funciono. Esse processo a gente pode chamar de descentramento ou desfusão cognitiva. Então, ele me permite uma habilidade de olhar para mim mesmo, olhar para os pensamentos, para as minhas emoções, de maneira a não me sobre-identificar com elas e poder entendê-las e poder regular com base no melhor entendimento dos meus pensamentos, de como eu penso, de como as emoções influenciam as minhas ações, e assim eu posso ter comportamentos mais funcionais a partir da autorregulação da atenção, da autorregulação das minhas emoções, dos meus pensamentos. Eu consigo agir de maneira mais mindful no meu dia a dia e tomar melhores decisões. Então, se eu percebo que eu estou com raiva, um ambiente, uma situação crítica, ao invés de reagir no piloto automático, eu posso tomar consciência daquele meu estado emocional ou mental e assim tomar decisões mais funcionais. Esse é o processo básico do treinamento de mindfulness. E esse processo eu posso também olhar do ponto de vista neurobiológico. Então, quando a gente está desatento ou viajando por aí, eu ativo algumas áreas cerebrais relacionadas ao Default Mode Network, ou a rede neural por defeito, que ativa de maneira desconexa, muitas vezes, várias áreas cerebrais. Quando eu presto atenção que eu estou viajando, entre aspas, ou desatento, eu começo a ativar outras áreas cerebrais. E quando eu foco a atenção, eu começo também a ativar novas áreas cerebrais, a desenvolver novas áreas cerebrais, como por exemplo o córtex pré-frontal. Então esse processo simples de regular a atenção, se ele é feito com regularidade, eu começo a ter também neuroplasticidade, começo a modular meu cérebro para que ele se adapte a esse novo estado mental. Então eu costumo dizer que a genialidade está na simplicidade. As práticas de mindfulness, como técnicas, vistas como técnicas, são simples. O grande desafio é incorporá-las no nosso dia a dia, é trazer isso para o nosso dia a dia, ter a disciplina e a regularidade de incorporar essas práticas no nosso dia a dia. E os programas ajudam nesse sentido. Então os efeitos que a gente chama são em cascata. A partir de uma pequena, de um
uma prática relativamente simples de regular a atenção. Ela me ajuda a me conhecer melhor, a me conhecer nas relações, no meu contexto, a perceber melhor como eu funciono, como eu penso, o efeito das emoções em mim, positivas e negativas, e assim eu consigo manejar de maneira mais efetiva o meu comportamento. Agora nós vamos falar um pouco sobre os benefícios de mindfulness baseados em evidência científica. Hoje em dia há um interesse crescente, tanto de profissionais quanto de pesquisadores, sobre esses programas. Nesse gráfico nós podemos observar o interesse na investigação científica. Então, os programas são criados no final da década de 70, houve uma lacuna de publicações e a partir dos anos 2000 há um boom, um crescimento exponencial desses estudos apenas sobre esses programas baseados em mindfulness. Eu vou fazer uma síntese, porque são muitos estudos, hoje em dia aproximadamente nós temos acesso a 4.000 estudos sobre esses programas. A cada semana, de 20 a 30 novos estudos são publicados. No meio científico, para quem está mais acostumado, nós temos a ideia de revisões sistemáticas ou meta-análises, que são tipos de estudos que juntam vários outros estudos e fazem uma conclusão conjunta desses estudos. Isso tem um alto grau de evidência científica. Hoje em dia já existem meta-análises de meta-análise, ou seja, já um número suficiente de meta-análises para que eu possa juntar esses grandes estudos. Com base nesses estudos, o que nós sabemos hoje em dia é que mindfulness tem ação na saúde como um todo, como promoção da saúde, e também pode ser aplicado em condições clínicas, algumas condições clínicas para pacientes, além da questão da aplicação na educação e no mundo corporativo. Para a promoção da saúde, redução dos níveis de estresse, uma experiência mais efetiva de emoções negativas e aumento do bem-estar em geral. Melhora também da qualidade de vida e da percepção de estresse de maneira mais funcional. Em relação a pacientes, 3 grandes tipos de condições têm um grande benefício da aplicação de mindfulness. Sintomas de ansiedade, de depressão e de dor crônica. E qualquer patologia ou doença que esteja relacionada a isso. Por exemplo, pacientes com diabetes que tenham sintomas de ansiedade ou de depressão se beneficiam, pacientes hipertensos. Então, qualquer condição clínica que esteja relacionada ao aumento dos sintomas de ansiedade, de depressão ou os quadros de dor crônica se beneficiam das intervenções baseadas em mindfulness. Então, por exemplo, redução da reação emocional associada à dor crônica, redução dos sintomas de depressão e ansiedade. No mundo corporativo, a gente pode falar de melhora e na sociedade em geral, melhora da memória, melhora da criatividade, relações interpessoais mais efetivas, melhora da atenção, do desempenho acadêmico, por exemplo, na área de educação. Como eu falei, existe uma correlação neurobiológica das práticas de mindfulness. Então, as pesquisas neurobiológicas também mostram efeitos de mindfulness no nível cerebral, como o nosso cérebro se modula às práticas. Então, uma série de pesquisas, Então, aumento em geral da massa cinzenta, que a gente chama, ou seja, por meio da melhor conexão entre as áreas cerebrais. Várias áreas são moduladas pela prática de mindfulness, como, por exemplo, o córtex frontal, relacionado à memória de trabalho, tomada de decisões, o hipocampo, associado à aprendizagem, cognição, memória, regulação das emoções. Uma série de áreas cerebrais, então, são moduladas pela prática de mindfulness. Então, os benefícios podem ser observados de vários focos: sintomas clínicos, alterações neurobiológicas, melhoras psicológicas, melhoras interrelacionais. Essas evidências, que são inúmeras, eu só apenas apresentei uma síntese, elas suportam, como eu disse, políticas públicas, principalmente no Reino Unido, e lá, dentro da política pública, os programas de mindfulness são oferecidos no sistema de saúde. Correspondente ao SUS, ao Sistema Único de Saúde Brasileiro, eles têm o NHS. Dentro do NHS, os programas de mindfulness, em especial o MBCT, para pacientes com depressão maior, são ofertados como opções terapêuticas, opção terapêutica dentro do sistema de saúde inglês.
Isso tem entrado, né, em várias áreas da sociedade, na área médica também, então esse é um exemplo de um livro bastante conhecido da área médica, o Current, onde se cita também os programas de Mindfulness como opção terapêutica para essas condições que eu falei. Na Unifesp também, a gente, em várias outras universidades brasileiras, tem incorporado essa ideia. Na Unifesp, no nosso centro, a gente oferece programas de Mindfulness para pacientes do SUS, do Sistema Único de Saúde, que não teriam condições de pagar esses programas no mundo privado. Então, como ação social e como pesquisa e como intervenção clínica, a gente oferece, por exemplo, esses programas dentro da Unifesp, dentro do nosso centro. E vários outros centros universitários no Brasil têm usado. Para encerrar, só trazer uma pequena canção que tem a ver com Mindfulness. Então, já choramos muito, muitos se perderam no caminho, mesmo assim não custa inventar uma nova canção, que venha nos trazer sol de primavera. Abra as janelas do meu peito, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. A correlação que a gente pode fazer com Mindfulness aqui é que tudo que a gente falou, estar mais atento, estar menos reativo, mais aberto às situações, mais curioso, aceitar melhor as condições do meu dia a dia, a grande maioria das pessoas está de acordo com isso. Então são ideias que as pessoas já tinham, muitas vezes, já compreendiam. A grande questão é como incorporar, como fazer isso no meu dia a dia. E aí que Mindfulness pode ajudar. Então, criando habilidade para tudo aquilo que eu sei, que eu concordo, que eu acho importante, para que eu possa efetivamente incorporar no meu dia a dia. Mais autoconhecimento sobre mim mesmo, sobre as minhas relações, entender melhor as minhas emoções, agir de maneira mais funcional, mais adequada no meu dia a dia. Então, essa habilidade Mindfulness pode nos ajudar, pode nos treinar para que a gente cultive essa habilidade no nosso dia a dia. Convidá-los também para o nosso congresso internacional, que ocorrerá no ano que vem, 7 a 10 de junho de 2017, na Unifesp, onde vários pesquisadores brasileiros e estrangeiros falarão sobre as pesquisas mais recentes dentro do campo de Mindfulness. Eu agradeço a atenção de vocês, a atenção plena de vocês. Deixo o meu contato, demarzo@unifesp.br, o contato do nosso centro, mindfulnessbrasil@gmail.com, a nossa página na internet, www.mindfulnessbrasil.com. Para quem tiver interesse de nos conhecer, pode acessar a página, pode entrar em contato conosco. Eu agradeço novamente a Gabriela pelo convite e fico à disposição nas redes sociais, no